Olá, alunos! Nestas aulas trataremos o absolutismo monárquico, uma forma de governo existente na Europa entre os séculos XV e XVIII, onde o rei concentrava amplos poderes. Vamos entender melhor como isso aconteceu. Durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, os reis tinham poder localizado. Eram reconhecidos e respeitados por seus súditos, como um senhor feudal. Foram raros os reis que dominaram um grande território. Entre os séculos XIII e XV, se formaram os primeiros estados nacionais europeus, isto é, os primeiros países europeus, a partir do surgimento da burguesia comercial e da necessidade do rei de controlar a nobreza feudal. Os reis queriam se fortalecer e a burguesia precisava de proteção nas rotas comerciais contra os assaltantes. Lentamente, os reis formaram exércitos equipados com armas de fogo capazes de garantir a proteção das fronteiras. Parte da nobreza assumiu a burocracia do Estado em troca de salários generosos e da vida luxuosa na corte. Esta vida luxuosa na corte diferenciava a nobreza do restante da população em torno da chamada etiqueta da corte: vestimenta exuberante, joias, festas luxuosas e uma série de privilégios feudais. Entre os privilégios feudais estavam a posse de terras, a ocupação de cargos públicos e o não pagamento de impostos. Gradativamente, os reis foram concentrando amplos poderes. Em cada estado nacional, quer dizer, em cada país, houve a padronização de pesos e de medidas, a criação de uma moeda nacional, o exército profissional, impostos reais, a definição de fronteiras e o incentivo às atividades comerciais. Em alguns estados nacionais, o rei se fortaleceu rompendo com a Igreja Católica, como na Inglaterra durante o governo do rei Henrique VIII, que pelo ato de supremacia criou a Igreja Anglicana. Em outros, o rei se fortaleceu ao fazer aliança com a Igreja Católica, como nos países ibéricos, mais conhecidos como Portugal e Espanha. Muitos historiadores chamam o absolutismo monárquico de feudalismo modificado, pois o rei, que era um senhor feudal, passou a ter muitos poderes, o equivalente hoje aos poderes executivo, legislativo, judiciário e econômico. Vários filósofos buscaram justificar a necessidade de um rei com amplos poderes. Aqui apresentaremos 3 teorias. A primeira teoria do italiano Niccolò Maquiavel, em seu livro O Príncipe, dizia: a primeira teoria do italiano Niccolò Maquiavel, exposto em seu livro O Príncipe, dizia: para ter um Estado forte, seria preciso ter um rei forte. Para tanto, o rei poderia roubar, matar, mentir, trair sua palavra e parecer bom. Suas decisões precisavam estar acima da ética e da moral. Daí a frase: os fins justificam os meios. O fim era ter um Estado forte. Os meios poderia ser roubar, matar, mentir, trair sua palavra. A segunda teoria é de Thomas Hobbes, do livro O Leviatã. Para ele, os homens vivem em estado na natureza de forma agressiva e só os mais fortes vencem. Para garantir a paz, o direito à propriedade e à vida, os homens abrem mão de viver em plena liberdade em troca de serem conduzidos por um rei forte. É a teoria do contrário. Sua frase: o homem é lobo dele mesmo. O que seria o estado da natureza? O estado em que nós nascemos sem estar amarrado a uma sociedade organizada. Para Thomas Hobbes, seria uma liberdade caótica. Já o Estado absolutista, ele seria de pleno controle, mas garantiria a paz. A terceira teoria, do francês Jacques Bossuet, é a teoria do direito divino dos reis.
Segundo ele, Deus é a fonte de poder. Se ele nos deu o rei, devemos obedecê-lo. Ir contra o rei é ir contra Deus. Os iluministas chamaram o absolutismo monárquico de antigo regime. Um dos traços marcantes do absolutismo foi o mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas adotadas na Idade Moderna com o objetivo de enriquecer os nascentes estados nacionais europeus. Mercantil significa aquilo que tem ligação com o comércio. País forte é aquele que tem grande volume de comércio realizado. Principais medidas adotadas no mercantilismo: balança comercial favorável, isto é, exportar mais do que importar. Metalismo, também chamado pelos espanhóis de bulionismo. País rico é aquele que tem grande acúmulo de metais preciosos para poder fabricar moedas. Sem moeda, não há comércio. Protecionismo alfandegário. Era necessário o país proteger os seus portos para impedir a entrada de produtos estrangeiros que significariam concorrência. Exploração de colônias. País rico é aquele que possui muitas colônias para explorar. O país europeu era chamado de metrópole e a área explorada era chamada de colônia. Criação de companhias de comércio. Aqui o alvo é fazer o transporte de mercadorias entre colônias e metrópoles a fim de evitar o contrabando, isto é, o transporte de mercadoria entre regiões sem pagar os impostos devidos. Para se preparar, você deve pegar o capítulo 17 e fazer os exercícios 1, 2, 6, 11, 12 e 13. Bons estudos!